Bom dia, que bom estar com você nesta manhã. Hoje é um assunto muito interessante, eu me encontro nele porque vejo que em muitas vezes das nossas estratégias de emagrecer, ter um bem-estar, estar um pouco mais animado e tudo, tem muito a ver com com esse assunto que eu vou comentar hoje com você. E hoje nós vamos falar sobre suplementos nutricionais e eu amo esse assunto. Por quê? Porque ele pode te ajudar nesse processo de inflamação da obesidade provocado pela obesidade, essa inflamação ela ser amenizada com o uso de alguns suplementos. Hoje nós vamos falar sobre alguns deles que você pode procurar um profissional, médico, nutricionista, que possa prescrever essa medicação para você, ou essa medicação não, esse suplemento, medicação eu sou médico, e se for com nutricionista, você pode prescrever um desses que eu vou comentar agora com você. Depois você comenta aqui no vídeo de onde você é, se você quiser receber esse compilado que eu elaborei hoje aqui para a gente conversar, em seu e-mail ou aqui mesmo no direct, você me manda um oizinho ali, uma mensagem, e eu vou te receber com bastante carinho e eu vou enviar para você esse material para você ter uma ideia do tanto que ele é importante para a sua saúde. E no futuro breve, hoje eu vou só pincelar um pouquinho, mas no futuro bem breve, assim, talvez na semana que vem eu vou dar uma olhada como está minha agenda, para a gente comentar também sobre alguns suplementos que podem acelerar o metabolismo e alguns chás que são importantes também para alívio da ansiedade, te dar um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de alegria enquanto você está nesse processo de emagrecimento. Então hoje, o primeiro que eu vou falar agora é o ômega 3. O ômega 3, ele reduz as inflamações crônicas. Eu costumo dizer que o ômega 3, ele é como se fosse um suplemento que você pode receber ele ad eternum, vamos dizer assim. Claro, sempre mantendo a dosagem indicada para a idade, para o peso e para a condição que você está. E ele reduz as dores articulares, ele ajuda na composição e no equilíbrio da quantidade de liberação da insulina. Ele pode também ajudar na diminuição da gordura visceral, que é aquela gordurinha que fica aqui por cima, entre os órgãos, né? Provocando aquele abdômen distendido que a gente vê, e muitas das vezes aquilo não é uma gordura que está ali sobre a pele, e sim as gorduras que estão entremeadas entre os órgãos. E quais são, assim, a dosagem, né? A dosagem, ela pode variar e ela pode ser incluída através também de peixes, crustáceos, alguns alimentos que são ricos em ômega 3. Sardinhas, óleo de peixe, né? Vamos dizer assim, aquela sardinha em lata, onde contém ela em conserva sob o óleo, ela pode sim ser um aliado para você. Claro, sempre se isso estiver dentro da sua condição. Eu sou uma nutricionista formada em especialização em nutrição clínica. Então, muitas das vezes, alguns pacientes chegam para mim e eles estão também com outras alterações dentro dos exames laboratoriais. Então, não é somente emagrecimento. Às vezes, esse paciente tem esteatose hepática, tem cardiologia, tem uma doença cardiológica, e isso pode contribuir para ajudar. Porém, ele deve ser contado como fonte aí para esse paciente obter o resultado correto, tá? Então, nem todo alimento aqui que eu vou estar dizendo, ou suplemento, pode servir para você. Ele tem que ser individualizado e também para ajudar na cooperação desse tratamento que você está escolhendo. O ômega 3, ele pode ser sugerido entre 1 a 3 gramas ao dia, pode ser na forma de líquido, colherzinhas e gotas. A gente utiliza isso muito para criança, para as crianças neurodivergentes, principalmente. A gente encontra várias
relatos dentro da ciência sobre a melhora de cognição desses pacientes, dessas pessoas. Então, nós podemos sim prescrever também a partir de crianças, mas aí seria uma outra dosagem, que não é o intuito agora da live. Outro suplemento anti-inflamatório muito potente é a cúrcuma, chamado açafrão. Você pode incluir ele na alimentação, no arroz, no seu frango, ou em alguma carne que você queira adicionar, em sopas. E o açafrão, ele é muito bom, porque ele ajuda ele é um antioxidante potente, porque ele vai combater os radicais livres. E esse processo anti-inflamatório dele, ele é natural, porque ele contém as curcuminas, e eles vão interferir justamente em uns processos de marcadores inflamatórios do TNF-alfa e as interleucinas 6. E isso contribui para que todo o processo inflamatório das células tenha regressão. Na obesidade, nós concordamos que, eu sempre digo isso aqui, que nem sempre glúten, lactose, algum alergente à caseína, castanhas, isso por si só provocaria um processo de inflamação no seu corpo, se você não tivesse a intolerância, a sensibilidade ou a alergia, tá? Agora, se você é obeso e você acredita que em algum momento esses alimentos podem te causar dano, você pode estar errado. Por que eu digo pode? Porque você precisa fazer um acompanhamento. E é interessante também que a gente faça essa avaliação de maneira individual, para realmente a gente ver o quanto de cúrcuma a gente pode colocar que possa ajudar nesse processo inflamatório. Porque às vezes a obesidade é tão sistemática, né? Às vezes é uma obesa mórbido, que aí precisa de outros tratamentos, às vezes até medicamentoso. A cúrcuma, ela pode ser ingerida de 500 a 1000 miligramas por dia, e ele pode ser também acrescido em receitas, nas receitas do seu dia a dia. Ele também pode conter também o mesmo efeito. Mas existem níveis de absorção de cúrcuma, então por isso que é importante procurar, a nariz está coçando aqui, por isso que é importante procurar um profissional, porque ele vai entender o seu processo o seu tempo, onde você está nesse momento. Por exemplo, tem pessoas que ingerem bastante comprimidos, aqueles na forma de cápsula, por causa das suas doenças associadas. E quando a gente usa outros suplementos, que também são gigantes, né? Imagina, 1 grama de ômega 3 não é fácil, ele é uma cápsula bem grande. Então, a gente pode ver que essa regulação, né, da quantidade a ser utilizada pode ser na forma farmacêutica. Existem formas de cúrcuma, vamos chamar o ubiquinol, eles podem ter uma significativa melhora no seu processo de inflamação com relação à sua forma de absorção. Tem alguns suplementos com cúrcuma que eles podem chegar a mais, assim, até 9 vezes a mais de absorção do que se você acrescentasse açafrão no seu frango, nos seus vegetais, enfim, como na forma de alimento. Então, por isso que é importante estarmos atentos a esse ajuste, né, de dose e também da forma farmacêutica. Seja bem-vinda, Rê! Vamos chamar aqui a atenção também para um outro suplemento que ele é importante. Eu costumo dizer que ele também é um suplemento que arrasta em muito tempo na sua receita, que é a vitamina D. A vitamina D, ela contribui também para diminuir esse processo inflamatório, e ela pode ser avaliada também através dos exames. Então, vitamina D abaixo de 40, a gente já começa a avaliar o quanto do estilo de vida pode estar interferindo nessa absorção desse paciente. Então, hoje, o nosso nível bom de vitamina D está em torno aí nessa média acima de 40. E é interessante que
A dose usual, ela pode ser tanto diária quanto semanal. Então, por isso que é importante também você, de acordo com o quanto deu de alteração no seu exame, fazer a correção correta, se é semanal ou diária. O nutricionista, ele pode prescrever de 1.000 a 2.000 unidades ao dia. E assim, é interessante, porque no semanal vai chegar aí até 6, 7.000 unidades por semana. E que isso pode também te ajudar nesse processo da inflamação, para conter a inflamação. Além disso, pode aumentar o sistema imunológico e isso é causado também para melhorar a sua função dentro do seu emagrecimento. Então, o emagrecimento ele é um conjunto de abordagens, conjunto de fatores que pode levar a diversos tipos de abordagens. Então, não é simplesmente uma restrição calórica, e sim também o seu estilo de vida. Então, por mais que haja as prescrições de suplementos anti-inflamatórios para colaborar com esse processo, de minimizar esses processos, mas se você não tiver um estilo de vida, de tomar um sol, de fazer uma caminhada, de fazer um exercício físico e também de ingerir um pouco mais de alimentos que também são potencialmente anti-inflamatórios, isso não vai te ajudar a obter essa conquista de uma melhora do seu corpo, de disposição e também na contenção aí desse processo da inflamação. Então, eu quero dizer que não é simplesmente ter o uso de suplementos, e sim fazer uma mudança de vida, do seu estilo de vida, dormir bem. E assim, quando a gente fala de idade, isso é muito difícil, porque às vezes, após os 40 e poucos anos, as mulheres já começam a acordar pela madrugada, ficam com dificuldade de voltar a dormir rapidamente. Às vezes o dia é tão aceleradinho e você não consegue nem fazer um cochilinho durante o dia. Então, são situações que devem ser avaliadas para fazer a correção correta e indicar o suplemento que